Fazemos agora uma pequena interrupção aqui na nossa música e vamos continuar com a alagoanidade. Trouxemos aqui, estamos aqui presentes já com Cleto Falcão, escritor, advogado, grande jornalista e, sobretudo, um grande amigo. Um prazer grande, Cleto, estar com você aqui no programa, no Alagoas Arte e Cultura, para a gente conversar um pouco dessa sua trajetória e conversar um pouco da vida de Alagoas, né, das coisas de Alagoas. Paulo, o prazer é todo meu, eu assisto constantemente o seu programa e isso me remete a uns tempos atrás, há muitos anos atrás, quando eu conheci você ainda namorando com a dona Rita. Não tantos, rapaz, não tantos anos. Calma, calma. E era uma época de muita efervescência política, cultural. Nós nos encontrávamos sempre no Bar do Alípio. E eu sempre tive uma admiração muito grande por você e fico muito feliz que você tenha esse programa com aceitação tão grande. A admiração sempre foi recíproca, sobretudo porque você, eu considero um dos melhores textos de Alagoas, né? Uma das pessoas que melhor escrevem, né? E vamos conversar por aí. Cleto, você já tem uma produção literária, já dava para... Olha aqui os acadêmicos lançando aqui em primeira mão no Alagoas Arte e Cultura, Cleto para a Academia Alagoana de Letras. Você já tem podemos dizer, uma obra. Você já tem quantos livros? Eu tenho 5 livros publicados. O primeiro livro chama-se Política é Isso Mesmo, onde eu retrato o folclore político da nossa terra. Foi um livro que eu lancei em 1979. Posteriormente, eu lancei Carta Aberta ao Todo-Poderoso, que é um livro de crônicas, onde eu resisto um protesto contra a expulsão do padre Vitor Miracapilo do Brasil. Você conhece bem esse episódio. Depois eu lancei Missão Secreta em Igaci. Esse é fantástico. Esse teve uma grande repercussão no Brasil todo, que é a continuidade do primeiro, bem mais alongado, e nessa época eu já com mais maturidade e mais experiência. Depois, quando eu estava residindo em Brasília, eu lancei O Homem da Globo e, posteriormente, eu lancei 10 Anos de Silêncio. O Homem da Globo, uma alusão ao Roberto Marinho? O que é Não, que é o Homem da Globo são crônicas do dia a dia, coisas engraçadas, onde eu retrato uma figura de uma cidade do interior que, indo para o Rio de Janeiro, conheceu as pessoas da Globo e criou fama. E espalharam o boato, aquela tal história que ele fama e deita na cama, espalharam o boato que ele era poderoso e tal. E depois eu fiz 10 Anos de Silêncio, que eu lancei 10 anos após a cassação do Collor da presidência da República, onde eu rememorei algumas das mais importantes passagens desse período. Então são 5 livros e eu estou concluindo o 6º. Que pretendo lançar após as eleições. Já tem nome, já tem título? É Entre Deus e os Homens. Eu tive uma experiência muito difícil. Eu tive um problema de fígado e fiquei entre a vida e a morte vários dias na UTI aqui na Santa Casa de Misericórdia, que, aliás, aproveito até o espaço para agradecer o carinho dos médicos, das enfermeiras, de todo o apoio de quem eu recebi. E naquele momento eu fiz profundas reflexões sobre a vida. E as anotações que eu fiz no momento que eu achava que ia morrer, que eu não escaparia daquilo, eu passei a transformar em livro que pretendo lançar no final do ano. Diz uma coisa, Cleto. Conta, por exemplo, do Missão Secreta em Igaci. Tem essa Missão Secreta em Igaci, tem uma crônica que dá título a ele, não é isso? Conta um pouco, uns causos assim O Missão Secreta em Igaci, o que deu a origem foi o seguinte: nessa época nós éramos candidatos a deputado, eu, Ronaldo Lessa, Eduardo Bonfim, Selma Bandeira, um monte de gente, e era plena... 82, em plena ditadura militar, aquilo. E para você chegar no interior, você só era votado escondido, o cara votava em você, mas as pessoas não podiam saber, porque eles tinham medo da repressão e tal. E o Bonfim... Coronelismo forte muito ainda, forte. Né? O Eduardo Bonfim, que é um grande amigo meu, seu também, era candidato a estadual. Então conheceu um cara que procurou ele e disse: olha, eu vou votar com você em Igaci, mas sigilo absoluto que eu não posso comprometer minha família. O Bonfim disse: como é que eu faço? Ele disse: eu me encontro com você quinta-feira na Praça Centenário, em tal lugar. Aí o Bonfim foi, ao chegar lá de carro, pegou o cara, botou no carro. Quando chegou na entrada de
E Garcia, o cara disse, agora você aqui, deixa eu ir a pé, você entra de carro para as pessoas não verem que nós chegamos juntos. O Bonfim disse, tudo bem e tal, estou muito animado, muito obrigado e tal. Mas mais ou menos assim, só para que eu possa ter um cálculo, quantos votos você acha que você me dá? O cara disse, olha, de certeza mesmo é o meu e da minha mulher. Essa missão toda para cabalar 2 votos. Só tinha 2 votos. De certeza é o meu. Agora o resto eu vou ver o que eu consigo. Agora, por favor, não diga nem que me conhece. Então, quando eu tomei conhecimento dessa história, eu achei tão fantástica, tão hilária, né, tão surrealista, que aí eu dei o título do livro, que aproveitei e fiz uma homenagem ao Bonfim. A capa do livro ficou um sucesso. Até hoje no Brasil todas as pessoas perguntam quem fez a capa, que foi o Enio. A capa é o sujeito atrás de um pé de cacto escondido com um binóculo de óculos escuros, um agente secreto. Saiu aí. Missão Mas a política tem... Contra outro caso. Vamos já pegar o Carreirão, outro caso, não do Missão ou de outro. O rei do folclore, que foi um grande administrador, na minha avaliação, um homem justiçado pela política, pelos sucessores dele, um homem justiçado pela sua própria cidade, foi Sandoval Caju. Que, na minha avaliação, foi um prefeito que transformou Maceió numa cidade humana, apesar, além dele ser um grande ser humano. O Sandoval Caju, que foi prefeito de Maceió, caçado pela ditadura, que é pai da Simone, esposa do Vanderlei, do vice-governador. E o Sandoval tem várias histórias sobre ele, mas a que eu mais gosto é que durante a campanha política, o Sandoval Caju procurou uma freira, uma madre, para pedir apoio. Aí a madre disse, tá certo, agora depois você me ajuda. E começou a ajudar ele eleito prefeito, ele não aguentava mais a madre todo dia lá, pedindo cimento, pedindo para fazer isso, ele já estava que não aguentava. Um dia o assessor dele entrou e disse, prefeito, quem está aí é a madre. Aí ele disse, a freira disse a ele, se virou assim, botou na cabeça e disse, o que é que essa vigarista quer? Quando ele se virou, a freira estava em cima. Aí ele olhou e disse, ô irmã, sua bênção. Ela disse, não, eu escutei o que você disse. Você perguntou o que é que essa vigarista quer. Ele disse, mas irmã, desculpa a minha ignorância, mas é porque lá no interior chamam padre de vigário. Se padre é vigário, freira é vigarista. Essa é muito boa, não conhecia essa. Conhecia não? Agora a melhor dele, do Sandoval, para te encerrar, pô, foi que ele teve uma votação tão estupenda e uma rejeição tão grande que ele tinha das elites, que os votos eram apurados no Clube Fênix Alagoana. Então já tinha 3 dias de apuração e o pessoal, sabe como é aquele sistema que funcionava? Segurando os votos para ver o que dava para fazer, mas não tinha jeito. Quando abriu uma urna... Estourado. Aí o Sandoval se irritou, foi para Fênix. Quando entrou, disse, olha, eu vou terminar o meu mandato e vocês não terminam de contar os votos. Aí o juiz levantou-se e disse, aqui não é lugar para palhaçada não, viu? Aí ele disse, eu já fui palhaço, mas acabei de comprar o circo, com vocês tudo dentro. Sandoval Caju, grande figura. Grande figura. Mas vamos falar de outra grande figura que tem com você o parentesco, né? Que tem o sobrenome Falcão, e essa é uma grande figura, uma figura fantástica da política alagoana, que foi Muniz Falcão. Qual é o seu parentesco com o Muniz? Como explica isso, como é que é? O tio Muniz é irmão da minha mãe, certo? Ele é meu tio e era meu padrinho. Ah, era padrinho. Eu e meu tio. Ele teve... a gente conversava até um pouco antes aqui, a gente sabe muito dos irmãos homens do Muniz, o Camucé, o Alcides, né, o Zé Muniz, né, e a gente ouve muito pouco falar das mulheres. Tinha quantas mulheres eram? 3 mulheres. A minha mãe, que é a dona Expedita, que é uma verdadeira santa. A minha outra tia, Maria Alice, que é a minha madrinha, e a Terezinha, que mora aqui. O resto são os homens. E o Muniz, que eu reputo como a maior liderança da história de Alagoas, o político mais íntegro que já exerceu um mandato aqui. E popular. E popular. E um homem que realmente era voltado para fazer o bem, para fazer da política a arte de transformar o possível.
de fazer o melhor que ele pudesse para o povo do seu estado. Morreu muito novo, eleito governador pela segunda vez. Ele morreu de um câncer e foi impedido pela ditadura de tomar posse quando foi eleito pela segunda vez governador. Morreu jovem, com 50 anos de idade, ou 51. E acho até que é uma pessoa muito injustiçada, porque nós vemos aí homenagens em homenagem a fulano de tal que foi senador, não sei o quê. O Muniz foi o maior líder da história de Alagoas, certo? Governador 2 vezes, um homem contra ele nunca se disse absolutamente nada da sua retidão de caráter, da sua honestidade pessoal, mas ele tinha uma rejeição muito grande no meio das elites, que faz com que até hoje, eu até me divirto quando eu vejo uma grande homenagem reunida em torno do senador fulano de tal, que nunca passou de um senador medíocre, sem citar nomes, enquanto que Muniz Falcão, que foi a maior expressão política da história contemporânea de Alagoas, não tem o reconhecimento que teve. Mas me conta, você foi político, não é? Uhum. É político, que ninguém foi político. Geralmente o germe da política está ali, mas você teve mandatos, né? Alguma influência do Muniz nessa sua busca por ser político, por ocupar mandatos? Teve alguma... Você me contava de passagens, você lembra do Muniz como homem, como figura, como padrinho, como seu tio? Como era o Muniz, assim, perto? Olha, eu me lembro... Esse lado do Muniz. A gente conhece o Muniz político, mas o Muniz ali, o padrinho do Cleto, o tio, como era? Olha, eu me lembro muito do seguinte, ele tinha um apego muito grande, era muito apegado à minha mãe, a irmã dele, que, digamos, era a pessoa que ele mais gostava na família, que ele era mais apegado. Então ele vinha para Alagoas, ficava hospedado na minha casa. E como era meu padrinho, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, ele brincava muito comigo, perguntava assim, você está estudando, Todos? Você tem que estudar muito. Eu disse, por quê? Ele disse, se você estudar muito, se preparar, e eu sentir que você está muito preparado, eu vou eleger você vereador em Cacimbinhas. Então eu achava que ser vereador em Cacimbinhas era o máximo. Isso, imagina há quantos anos? 40 anos? Há 40 anos atrás, ele dizia, mais de 40, e ele dizia, olha, você tem que estudar, você tem que tirar notas boas em matemática, em geografia, em português, porque eu já falei com os amigos meus e nós vamos lançá-lo assim que você completar a idade, vereador em Cacimbinhas. Tá vendo? Então eu achava, eu admirava o porte físico dele. O Muniz era um homem que tinha quase 2 metros de altura e era uma pessoa de uma educação fina, era um cara assim exemplar. Então era um ídolo para todos nós. Então a minha entrada na política, obviamente que eu recebi um fluxo de influência muito forte dele, certo? Mas longe de mim querer ter alguma semelhança, alguma coisa, porque eu acho que em Alagoas ninguém chega nem perto, nem se compara a Muniz Falcão. Cleto, prazer grande ter contado com você aqui no Alagoas Arte e Cultura. Espero que a gente volte aqui, que você volte para lançar o livro novo, né? Você acredita que vai estar pronto mais ou menos quando? Você acha que depois da política, né? Depois da política, eu acredito que por exigência da editora, primeiro por uma questão de marketing, a gente lança no polo, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então depois eu faria o lançamento em Maceió, ele está praticamente concluído, eu estou em fase de acabamento, que é esse livro que eu te falei, Entre Deus e os Homens, onde eu faço uma reflexão sobre a vida e sobre essa passagem rápida que nós temos aqui na Terra. Muito bem, vamos conferir então. Um abraço grande, Cleto. Um abraço, Paulo. A gente volta daqui a pouquinho com mais música para você.